Olá, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para refletirmos a respeito da palavra de Deus. E é sempre uma alegria nesses momentos, é sempre bom poder compartilhar da palavra de Deus. E temos que agradecer a Deus porque ainda temos esse momento. E é certo que passamos por um momento difícil, todos nós, que muitas vezes nos causa angústia, decepção, e é um momento que nos preocupa e nos deixa, às vezes, até entristecidos. Mas eu quero dizer a você que nós temos ainda ao nosso lado, ao nosso reforço, a palavra de Deus. Em momentos onde podemos compartilhar da palavra de Deus, nos aprofundar mais na palavra de Deus. E hoje eu quero continuar falando da palavra de Deus a todos vocês. E eu quero usar um texto hoje que está em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 4, a partir do verso 1. Vamos ler do verso 1 ao verso 7. E nos diz assim a palavra de Deus. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber o homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, quero te louvar pela oportunidade, Senhor, de estarmos meditando na tua palavra. Mais uma vez te pedimos, Senhor, a tua presença no meio de nós. Fala, Senhor, conosco, direciona, Senhor, como tu queres, Senhor. Que a tua voz seja ouvida, Senhor, e usa, Senhor, as nossas vidas como canais de bênção, Senhor. E mais uma vez te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vemos aqui a história de uma viúva que estava realmente num momento muito difícil da sua vida. Ela havia perdido o marido e agora estava sozinha com seus 2 filhos. Ela relata aqui que já não tinha mais nada o que comer, sua casa devia estar vazia. E agora, para ainda ficar pior a situação, ela tem um credor que vai querer buscar os seus filhos para servirem de escravos por conta de uma dívida que ela herdou do marido. Já pensou? Você já se viu herdando dívida, herança de dívida? Essa mulher, além de perder o marido, está numa situação difícil, ainda tinha uma dívida que o marido deixara para ela e ela não tinha condições de pagar. Então ela estava realmente muito aflita e na iminência de perder os seus 2 filhos, porque os credores naquela época, quando ninguém podia saldar uma dívida, eles se apropriavam do que tinham e até de vidas humanas, como escravos. E ela, como tinha 2 filhos, eles seriam levados por conta da dívida. Então, amados, esse cenário na vida dessa mulher
é realmente muito difícil. Muitas vezes nós vivemos momentos difíceis também, momentos de angústia, momentos de perda. E aí, o que nós podemos fazer numa situação dessas? Essa senhora, essa viúva aqui, ela já tem de início aqui um grande ensinamento para nós e que serve para mim e para você hoje. Olha só, a solução está em Jesus. Ali ela viu a solução no profeta Eliseu, que era o homem de Deus, o intercessor de Deus para com o seu povo. Ali ele era a representação de Deus. E ela, olha só que ensinamento ela nos dá, de muita fé. Ela não procurou outra alternativa, ela não procurou em outros lugares, ela foi direto no profeta, porque ela sabia que ali ela iria encontrar uma solução para o grande problema dela. Se ela fosse uma mulher que estivesse assim um pouco mais fraca na fé, de repente ela poderia optar em pegar seus filhos e fugir. Era uma solução também, mas ela nos ensina, olha, no momento da dificuldade, não procure alternativas, não vá para outro lugar, senão a palavra de Deus, o próprio Deus, Jesus, que é o nosso profeta hoje, o nosso intercessor. Amém? Então, de início, nós já temos um aprendizado aqui. Para aumentar o nosso azeite, nós precisamos buscar no lugar certo. A solução está em Jesus. Quando temos dificuldades, é onde nós podemos nos descansar, colocar ali a nossa confiança. E essa viúva já fez isso. Ela de fato pegou tudo que ela podia reunir de forças e foi ao profeta. E ali ela sabia que ia ter uma solução. Então, nós ficamos assim, nos sentindo fracos diante da situação, mas essa mulher nos fala uma coisa com a atitude dela, que embora ela esteja fraca, mas ela se fortalece no Senhor. Isso nos lembra também uma fala de Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10, onde ele diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Amados, esse momento que vivemos é um momento de nos fortalecermos em Cristo Jesus. E de início aqui, para começar esse tema do azeite da viúva, ela já inicia com um exercício de fé. Nós precisamos muito exercitar a nossa fé. É onde nós vamos encontrar a nossa solução, o que precisamos para que Jesus faça, através da nossa fé, do nosso exercício de fé, o que precisamos. Amém? No versículo 2, olha só o que está dizendo. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Olha só que situação aqui também. Ela foi com toda a fé, com toda a esperança, expôs ali o problema diante do profeta, diante de Eliseu, a representação de Deus. E ao invés dela ter uma resposta, ela de repente ela teve uma pergunta. Você já parou para pensar algumas vezes que você foi perguntar algo para alguém e a resposta dessa pessoa veio com uma pergunta para você? É o que aconteceu aqui. O profeta Eliseu perguntou a ela: o que é que você tem em casa? Muitas vezes nós vamos colocar os problemas diante de Deus, esperando uma resposta imediata, uma solução, e Ele de repente pergunta para mim e para você: o que é que você tem em casa? E essa mulher aqui, ela disse: olha, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Muitas vezes nós estamos tão sobrecarregados de problemas, de dificuldades, que nós não percebemos o que temos em casa, o que temos para oferecer ainda
na presença de Deus. E olha só essa mulher, será que ela não tinha nada em casa? Olha só, ela perdeu, teve uma grande perda que foi o seu esposo, mas ela ainda tinha seus 2 filhos, ela ainda tinha uma casa, ela tinha sua própria vida. E aqui ela menciona que também tinha uma botija de azeite. Amados, quando paramos um pouquinho de focar nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nós vemos que nós temos algo para colocar ainda nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus, para que Ele aumente o nosso azeite, para que Ele nos dê uma resposta, uma solução. E aqui ela nos ensina. É como se fosse uma pergunta de Deus para nós hoje. O que é que você tem em casa? Olha só. E aí nós podemos até nos questionar, casa, não propriamente o ambiente onde você vive. Quando Deus fala, como é que está a sua casa é o teu corpo, é o templo de Deus, é o seu coração, são suas atitudes, como você está se direcionando para Deus, o que você está fazendo em prol da obra de Deus. Essa é a sua casa, é o que você tem ainda a oferecer, mesmo que você esteja fraco, mesmo que você esteja ali angustiado, você tem sempre algo ainda para colocar nas mãos de Deus, e esse algo vai ser o fato gerador da solução, da tua resposta. Amém? Isso também nos lembra ali a passagem de Marcos 16:15, o ide. Amados, o que nós estamos fazendo em prol da palavra de Deus? Ali é uma ordenança, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Muitas vezes nós precisamos apenas falar do amor de Deus, falar do amor de Jesus às outras pessoas. Isso já é algo que nós estamos colocando na presença de Deus, e isso nos ajuda a aumentar o nosso azeite. E aquela viúva estava passando por um momento desse. Só que ela também, a resposta dela foi igual a qualquer um de nós. Olha, eu não tenho nada. De repente nós nos vemos num momento assim, onde nós de repente chegamos para Deus, Senhor, eu não tenho mais nada. É o como ela estava se declarando ali diante do profeta. E muitas vezes nós estamos em situação semelhante. Mas olhe, você pode receber uma pergunta de Deus ao invés de uma resposta. Ele pode perguntar para você hoje, o que é que você tem em casa? Pensa nisso. No verso 3 ao 5, a palavra de Deus nos diz assim: Então disse ela, vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre si e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Olha só. Aqui também nós vemos mais lições que essa viúva passa através da situação dela, através dessa história, desse momento. O primeiro é que ela vai ser provada agora em algo que nós precisamos também prezar muito, que são os nossos relacionamentos. Olha só, a palavra de Deus aqui, o profeta fala para ela, vai, pede emprestado as vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Ele queria que ela fosse agora em sua vizinhança e pedisse vasilhas. Olha só, como é que você está aí na sua vizinhança? Como é que os teus vizinhos estão assim com você? Ou você com eles? Como é que está o seu relacionamento? Será que eu estou vivendo a minha vida sem me preocupar de que algum dia eu possa precisar de algo dos meus vizinhos? Ou de alguma pessoa aqui? Pode ser relacionamentos de uma forma geral. Nós precisamos ter relacionamentos também para que o nosso azeite seja aumentado por Jesus Cristo. E aqui ela também fala, verso 4, nos diz assim: Então entra e fecha a porta sobre si e seus filhos.
e deita o teu azeite. Olha, fecha a porta no seu quarto, vai no seu secreto, no seu íntimo. Muitas vezes nós precisamos também de intimidade com Deus. O fecha a porta aqui pode ser propriamente o seu quarto, seu cantinho, mas também o fechar a porta é você guardar para si os planos de Deus, os pensamentos de Deus, a vontade de Deus. Isso você pode fazer em qualquer lugar, não precisa ser necessariamente ali no teu quarto. Em qualquer lugar você pode estar ali no teu secreto. E Deus fala conosco. Deus, ele vai nos ouvir. E é no nosso íntimo, nas nossas orações. É o momento onde nós precisamos ali nos reunir e orar, colocar diante de Deus, ajoelhar-nos ali e falar com Ele, colocar todos os nossos problemas. E isso também é um ato de obediência. Nós podemos ver aqui, até aqui nesse contexto, que essa viúva, ela também nos ensina a obediência. A partir do momento que ela deu o start, deu o início da sua fé, onde ela foi buscar ajuda no profeta, daí para cá, olha, nós não vemos um questionamento, uma reclamação. Ela simplesmente foi. De repente o coração dela não era o que ela esperava de imediato, mas ela estava confiando no que o profeta estava falando. Ela estava confiando ali na direção de Deus. Muitas vezes nós até chegamos a Jesus Cristo, até chegamos no nosso Deus, colocamos ali o que necessitamos, mas muitas vezes nós não conseguimos esperar o tempo certo. Ou às vezes nós não nos tornamos obedientes. De repente, isso aqui não vai dar em nada. Como? Olha só, essa viúva, ela podia pensar, poxa, eu só tenho uma vasilha de azeite, agora ele me manda pegar mais vasilhas, mas eu só tenho uma, como é que eu vou encher as outras? E para quê? Como isso? Tem momentos na nossa vida que nós temos que confiar em Deus. A nossa vida é uma vida de confiança em algo que a gente às vezes não conseguimos ver e que normalmente nós não vemos. Mas esse é o grande segredo, é o grande mistério da vida com Cristo. É crer no que não conseguimos ver. Porque quando cremos, Jesus é que nos direciona, Ele é que vai fazer. E mais, nós precisamos ter parte nisso, todos nós. O milagre não acontece se nós não estivermos presentes ativamente para que ele aconteça. O verso 6 nos diz assim: cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chegai-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Olha só, o que nós vemos aqui? Enquanto ela tinha as vasilhas vazias, ela ia enchendo, e aquela vasilha dela de azeite não secava, ela ia enchendo as outras vasilhas. Até que um momento que ela pediu mais uma, e o filho dela falou, olha, acabou mamãe, acabou a vasilha. E imediatamente o azeite parou. Amados, aqui nós podemos ver alguma coisa que nos chama a atenção, que nós podemos limitar também a ação de Deus em nossas vidas. Nós podemos limitar o aumento ou a continuidade do azeite. E o azeite, simbolicamente, na Bíblia, ele representa a presença do Espírito Santo. O azeite dessa viúva para nós hoje é o Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo. E precisamos estar cheios do Espírito Santo para as coisas acontecerem em nossas vidas. E muitas vezes com nossas atitudes, muitas vezes com a nossa desobediência, muitas vezes com a nossa busca de outras alternativas, nós estamos limitando a ação do Espírito Santo. Nós precisamos, nesse momento, amados, colocarmos como vasilhas vazias, dispostas para que o azeite entre, para que o Espírito Santo nos abasteça
Porque quando estamos cheios do Espírito Santo, aí sim, quando estamos na fraqueza, nós nos sentimos fortes. Nós temos a certeza que o problema vai ser solucionado. Mas precisamos estar cheios do Espírito Santo. E essa viúva vem aqui nos ensinando tudo isso. A solução está em Jesus. Ela procurou Jesus. E nós temos sempre algo a entregar, porque quando vamos na presença de Deus, nem sempre a resposta vem de imediato. E nem sempre também é uma resposta. Pode ser uma pergunta. O que é que você tem em casa? O que é que você tem para colocar diante de Deus? E obediência. Nós precisamos ser obedientes. Uma vez que nos colocamos na presença de Deus, uma vez que colocamos o nosso problema diante dele, nós temos que confiar, nós temos que ser obedientes. Porque de repente a resposta não vem como nós desejamos. Às vezes nós pensamos que um milagre, uma solução pode vir de uma forma grandiosa, mas Jesus, ele opera nas mínimas coisas, ele opera nos detalhes, ele opera nas pequenas coisas. Às vezes nós esperamos algo grandioso e Jesus vem com mulas, jumentinhos, com estrebarias, com a Bíblia, com um irmão, um amigo, para nos falar alguma coisa. Às vezes ele vem com dor, às vezes ele vem com um estudo para que nós possamos aprender mais. Mas no fim ele tem a solução. É que cada vez que nós passamos por uma dificuldade, nós aprendemos algo a mais. Nós ficamos mais cheios do Espírito Santo cada vez que nos jogamos dia após dia aos pés de Cristo. E hoje essa viúva, ela vem nos ensinar que para termos o nosso azeite, para que nos tornemos preenchidos da presença de Deus, nós temos que buscar no lugar certo, buscar a presença de Jesus. Nós temos que nos apresentarmos também diante de Deus. Observar que mesmo quando achamos que não temos nada, nós temos sempre alguma coisa para colocar nas mãos de Deus. Amém? Fica com essa palavra. E eu quero dizer para você, olha, o azeite pode aumentar. Ele vai aumentar na sua vida. A presença do Espírito Santo é necessária. E isso é o que vai nos levar a soluções, nos levar a um momento de sabedoria, nos levar a estratégias para sairmos do nosso problema. E Jesus vai operar um milagre também nas nossas vidas. Amém? Fica com essa palavra. Que Deus abençoe. Vamos continuar intercedendo, né? Falando com Deus, para que esse momento que estamos vivendo, ele acabe logo, para que nós possamos sair também dessa angústia. Mas enquanto isso, vamos falando com Jesus, vamos procurando aí o profeta de Deus, que é Jesus Cristo. Ele é o nosso intercessor, ele leva os nossos problemas para Deus. Amém? E espere confiante, não se desespere, porque o azeite, ele vai jorrar ainda na sua vida. A presença do Espírito Santo, ela vai aumentar cada vez mais em nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe, fica com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, eu quero te louvar, te agradecer pelo dom da vida, Deus. Te agradecer, Senhor, pelo teu tão grande amor. Obrigado, Senhor, porque tu és tão generoso, Senhor. Mais uma vez nos ensina, Senhor, e nos capacita cada dia mais. Que nós possamos ter forças para te buscar, para te louvar, para falar de ti, ó Deus. E mais uma vez te pedimos, Senhor, entra agora, nesse momento, visita, Senhor, cada vida, cada situação, cada momento difícil, ó Deus. Leva o teu conforto, o teu consolo, a tua paz. Pai amado, abasteça, Senhor, o nosso celeiro. Abasteça, Senhor, as nossas vidas. Que teu Espírito Santo venha sobre nós, ó Deus amado, como protetor, como aquele que vai nos dar o conforto, Deus. E que nós possamos ser obedientes em Ti, que nós possamos alimentar, Senhor, uma fé cada vez mais no Teu poder, na Tua palavra, pois sabemos que Tu és a solução, Tu és a resposta. Amados,
Fiquem com Deus. Que Deus nos abençoe. Pai querido, mais uma vez eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.